Boa noite, leitoras e leitores da Editora Recriar. Um prazer estar aqui com vocês, esperando a galera chegar. Já estou vendo que tem um pessoal aí com a gente. Hoje o nosso encontro é muito especial. Eu não estou desacompanhada. A gente vai falar de um tema muito polêmico e que tem gerado uma repercussão muito grande, tanto dentro das igrejas, quanto também aqui nas nossas realidades do campo teológico, religioso. E a discussão de hoje é possível ser cristã e feminista? E quem vai responder isso para a gente vai ser a querida, maravilhosa autora Karen Colares. Ei, pessoal, boa noite. Vamos então, tem muita coisa aí para a gente discutir. Eu espero que seja produtivo e inspirador para todos e todas. Primeiro, Karen, eu queria que você se apresentasse para a gente, né, enquanto a galera está chegando, falasse um pouco como que foi começar, né, esse propósito de estudar as teologias feministas, do seu livro, da sua carreira e da sua caminhada na fé cristã também. Então, Pam, eu sou teóloga, essa é a minha formação de base, e todas as outras subsequentes vieram dentro dessa mesma área: graduação, especialização em Bíblia, mestrado em sistemática e doutorado na área de praxis. Então, eu naveguei aí por todas as áreas possíveis da teologia. Eu sou professora de teologia já há alguns anos, em ambientes de seminário e, mais recentemente, em ambiente universitário. Eu sou cristã, protestante, evangélica, desde os meus 15 anos, e atualmente eu faço parte de um corpo presbiteral, né, que é, na verdade, uma liderança de uma comunidade de fé aqui em Belo Horizonte, chamada Comunidade Cristã Êxodo, onde eu trabalho com ensino bíblico teológico. Mais recentemente, tem aí um adendo à minha carreira, que é a produção de conteúdo como autora, efetivamente, sendo Submissão Feminina o primeiro título e o Despertar o título mais recente. Maravilha, Karen. E aí, agora que a galera já está chegando, o pessoal tá se aproximando da nossa live, uma coisa que fica assim muito latente dentro do movimento feminista e também do próprio cristianismo em si, é que parece que o cristianismo de fato é esse lugar patriarcal. Mas essa é a única possibilidade do cristianismo. E assim, eu fico muito em dúvida quando falam que não podemos ser feministas e cristãs, porque não tem nenhum texto bíblico falando sobre isso. Então, se não está na Bíblia, por que tem essa discussão, essa dificuldade de aceitar essa possibilidade de ser feminista e cristã? Nossa, Pamela, você tocou em dois pontos assim muito extensos. Eu vou fazer um recorte do recorte, porque senão a gente vai falar só disso nessa noite. Quando a gente fala do cristianismo ser patriarcal, alguns elementos a gente precisa de cara e retirar. Primeiramente, a ideia de que seja originário do cristianismo o patriarcado. Não é. Muito antes do cristianismo ser um movimento institucionalizado, já existia aí sociedades, pensamentos filosóficos, religiões que se estruturavam em termos de patriarcado. Então, antes de qualquer outra coisa, é bom tirar esse peso de sobre as costas do cristianismo, porque, embora ele seja efetivamente patriarcal, ele não é originário dessa percepção de mundo, dessa institucionalização social. Mas, e aí, por que a gente diz, então, que o cristianismo é patriarcal? Por dois aspectos. Primeiro, por causa da Bíblia, porque a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e aí eu estou considerando uma diversidade muito grande de textos bíblicos, considerando aí 66 livros, isso numa versão protestante, de autores diferentes, em épocas diferentes, e todas essas sociedades que a gente chama dentro dos estudos bíblicos de sociedades mediterrâneas, do Antigo Oriente Próximo, todas elas eram patriarcais. Então, por que a gente fala que o cristianismo é patriarcal? Porque justamente as sociedades nas quais foram gerados os textos bíblicos são sociedades patriarcais. Então, a gente não pode presumir que um escrito não vá se nutrir das percepções culturais mais amplas. Ele vai ter aí muitos sinais, muitos elementos que são advindos
do horizonte cultural, sociopolítico daquela época. O escrito bíblico não é construído no éter, né, no vazio, ele é construído no chão da vida. E esse chão da vida se organizava de maneira patriarcal. O que isso quer dizer também? Se organizar de maneira patriarcal é dizer que todas as instituições, toda linguagem, todo conhecimento era centralizado em torno da figura masculina. Então, vou dar um exemplo aí para nós que é bem familiar. Quando a gente fala de Deus, toda a linguagem que nós utilizamos para se falar de Deus dentro das escrituras, ela é massivamente masculina. A gente pensa em Deus como rei, a gente pensa em Deus como pastor, como pai, porque nessas sociedades as imagens, as figuras que estavam mais evidentes eram as figuras masculinas. Isso não quer dizer que não haja figuras femininas para se falar de Deus, mas quer dizer que massivamente, de maneira abundante, a gente tem a predominância dessas imagens. Então, sim, o texto bíblico ele é perpassado do patriarcado, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e o cristianismo não é diferente disso. Ele vai ter momentos de romper com esse patriarcado, e ele vai ter vários outros momentos em que ele fomenta, e ele dá vazão, e ele se adequa a esse modo de se organizar socialmente, teologicamente. Então, quando a gente fala que o cristianismo é patriarcal, sim, ele é, embora ele não seja a origem. E aí você falou das questões, dos diálogos entre teologias e movimentos feministas. Por que haveria esse embate aí tão forte? Por que é uma questão? Se é possível ser cristão e feminista? Por que a gente acha de antemão que é impossível esse diálogo? Primeiramente porque existe aí uma moldura interpretativa que é massiva no nosso país, ou seja, é abundante, ela é majoritária, que é a moldura de interpretação fundamentalista. E essa moldura de interpretação, esse modo de se aproximar das escrituras, de ler o texto bíblico, é um modo de ler extremamente literalista e muito fechado para qualquer crítica ao texto bíblico. Então, o fundamentalismo, ele não vai admitir, por exemplo, que existam aí elementos patriarcais que precisam ser criticados, que eles não podem ser repetidos na vida das mulheres hoje, porque isso geraria um problema ético muito significativo e, inclusive, traria sobre nós cristãos um fenômeno de um mau testemunho, porque as nossas elaborações, os nossos discursos seriam contrários à plena humanidade das mulheres. Então, as pessoas imaginam muito, a partir dessa moldura de interpretação do texto bíblico, que seja impossível dialogar com esse movimento social em particular. Mas elas se esquecem também, Pamela, que durante toda a história da teologia e da igreja, os cristãos sempre dialogaram com a cultura. A gente pode começar a falar aí dos pais da igreja, que são os primeiros intelectuais aí, primeiras lideranças após a morte dos apóstolos. Os pais da igreja já faziam um amplo diálogo com a filosofia de sua época, com todas as correntes filosóficas da sua época. Então, por que é diferente com a gente? Por que a gente também não pode dialogar com aquilo que está acontecendo, fervendo aí na cultura? E é claro, o texto bíblico não vai trazer aí nenhuma orientação direta nesse aspecto, porque os movimentos feministas são movimentos extremamente recentes na nossa história, e o texto bíblico sequer imagina, né, a existência de algo dessa natureza. Então, eu acredito que eu tenho conseguido responder aí todas as questões, né? Mas só estamos começando, arranhando a superfície. Não, é maravilhoso ouvir isso, porque isso me dá a impressão, então, que quando falam pra gente que o feminismo não é compatível com o cristianismo, e aí você traz com muita maestria essa coisa dos pais da igreja, que dialogavam lá com Platão e etc., e traziam isso para o corpo da teologia da igreja, me parece que existe, então, tipo assim, uma seletividade no que pode entrar no texto bíblico, na nossa interpretação, no nosso fazer teológico, e o que não pode. E aí eu queria tocar num assunto que é meio espinhoso, mas que eu vou confessar para você que eu sempre tive muita dúvida, que é a tal da teologia complementarista,
que diz que a mulher tem um papel, o homem tem outro papel, então tem um padrão de feminilidade bíblica, tem um padrão de masculinidade bíblica, e aí parece que todo o evangelho gira em torno do casamento e dessa família ideal doriana. Como é que isso aconteceu? Como é que a gente realmente colocou o evangelho com esse foco nos papéis de gênero? E dá para falar que isso existe na Bíblia? Ótima pergunta. Também realmente muito espinhosa, viu, Pamela? Porque sim, a gente tem uma pressuposição social mais ampla, não só religiosa, mas na sociedade mais ampla. E aqui tem um ponto interessante. Por que essa pergunta que a gente está fazendo aqui nessa noite é tão importante? Que importância tem se o cristianismo dialoga ou não com os movimentos feministas? Primeiramente, a importância é porque a gente está falando de sociedades ocidentais, e no caso aí da América Latina e principalmente do Brasil, a gente está falando de uma sociedade basicamente cristã, seja na sua origem, seja aí no seu cotidiano. Então, as percepções que são divulgadas de maneira ampla na sociedade, elas têm aí algum fundo de uma reflexão judaico-cristã. E, infelizmente ou felizmente, a gente pode julgar isso num outro momento, a fé cristã ela não tem sido encarada nos últimos anos como um assunto de fórum íntimo, não é sobre a sua fé pessoal, é sobre um discurso público mais amplo. Inclusive, projetos de lei são pensados a partir dessa confessionalidade. Então, por que é tão importante a gente se perguntar se é possível dialogar cristianismo e movimentos feministas? Justamente porque a nossa sociedade está o tempo todo construída sobre bases, reflexões acertadas ou não, a respeito de assuntos cristãos. Então, a maneira como a gente articula esses assuntos vai determinar como a sociedade também entende a nossa fé, como essa nossa fé é transmitida, ela como nós evangelizamos, inclusive, como nós discipulamos e assim sucessivamente. Mas então, tendo essa sociedade um amplo fundo cristão, obviamente os papéis sociais, ou seja, o que um homem tem que fazer, o que uma mulher tem que fazer, eles se nutrem dessas perspectivas bíblicas. Só que a gente não acessa a Bíblia de maneira direta, a gente acessa a Bíblia sempre de maneira mediada. O que isso quer dizer? Que a gente interpreta. A gente não tem acesso ao texto bíblico de maneira pura. A gente está sempre lendo através de uma lente, né? E no nosso país a gente lê através de uma lente fundamentalista. Então, feminilidade e masculinidade. Dentro de uma percepção, assim, feminista especificamente, já se tem uma grande crítica no sentido de que esses papéis sociais, eles, além de serem muito rígidos, eles pesam para as mulheres de maneira diferente do que pesa para os homens. Então, veja bem, feminilidade foi construída para nós como abnegação, como submissão, como docilização, restrição a determinadas esferas da vida. Então, existe aí, o que a gente vai percebendo é que tudo isso nada mais é do que a manutenção de determinados privilégios injustos, e nesse aspecto, gente, não tem outra palavra, isso é pecado. Então, o que as teologias feministas e antes os movimentos feministas estão fazendo é perceber que esses papéis de gênero, eles são construídos em forma de um discurso de poder, e tem alguém aqui nesse topo e alguém submetido. Então, é um discurso de poder que está o tempo todo cerceando essa mulher da sua plena humanidade, da sua potencialidade, da sua autonomia. Então, nesse aspecto, faz todo sentido dialogar cristianismos, e falo cristianismos porque o cristianismo também não é monolítico, né? A gente tem aí uma tradição ortodoxa, católica e protestante, para dizer o mínimo. Então, faz sentido dialogar os cristianismos e os movimentos feministas. Feminilidade e masculinidade, quando você fala assim, será que isso existe um padrão de feminilidade bíblica? Um padrão de masculinidade bíblica? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Feminilidade é uma expressão datada.
assim como a masculinidade. Existe um modo de se constituir como homem, como mulher, que varia de lugar para lugar, de época para época. Então, não é possível cristalizar isso e dizer de um modelo que eu preciso seguir. Quando a gente fala do texto bíblico, se a gente fosse falar dos textos mais recentes, ou seja, aqueles que estão mais próximos de nós, os textos do Novo Testamento, a gente está falando de textos que datam do século I. A gente está no século XXI. Evidentemente, os padrões de ser homem e de ser mulher mudaram muito. Então, não há como falar de uma feminilidade bíblica, porque feminilidade e masculinidade nada mais é do que um discurso construído culturalmente. Então, o que o século I demandava de uma mulher é muito diferente daquilo que o século XXI demanda de uma mulher e de um homem. E mais do que isso, a gente volta para aquela nossa questão inicial. Se essas sociedades estão o tempo todo perpassadas pelo patriarcado, a construção desses papéis de gênero vai ser uma construção que vai privilegiar o masculino em detrimento do feminino. Então, não é possível falar de uma feminilidade bíblica ou masculinidade bíblica, a não ser que você entenda que ela é restrita àquele momento cultural em particular, mas não que seja aplicável, que seja aí um modelo de como ser homem, de como ser mulher, em qualquer época, em qualquer lugar. A gente talvez poderia falar de parâmetros humanos, né? E aí a gente apelaria à pessoa de Jesus para falar de parâmetros humanos que são imitáveis por nós cristãos, mas parâmetros do especificamente feminino e do especificamente masculino, aí realmente não é possível fazer isso. A gente ficaria um tanto quanto anacrônico. Nós seríamos... tem um filme muito bacana, antigo, que se chama Jimmy Bolha. E a gente seria, o Jimmy Bolha é um menino protegido pela mãe dele de toda a realidade do mundo dentro de uma bolha de plástico. Ela cria uma justificativa para ele de uma doença para que ele não tivesse contato com o mundo, por assim dizer. E quando a gente tenta imitar um padrão de feminilidade ou masculinidade pretensamente bíblico, a gente se torna, na verdade, um Jimmy Bolha. A gente se torna alguém que está desconectado das demandas, das angústias, das preocupações da nossa própria época. Então... Poxa, Karen, eu tô chateadíssima, porque me ensinaram a vida inteira que eu tinha que ser a mulher de Provérbios 31. Como assim não é esse padrão? E aí eu tô brincando aqui, trazendo esse texto, porque estava até falando com o meu companheiro essa semana, o Sidney, a gente estava assistindo um debate bíblico entre uma mulher de uma denominação pentecostal muito, assim, patriarcal, né, que tem esse conservadorismo para deixar as mulheres pregarem, e uma outra que era mais renovada e que era pastora. E durante a discussão, o tema era: pastorado feminino é bíblico? E aí todos os textos que essa mulher mais conservadora trouxe eram esses de Provérbios 31, eram os de Efésios, era de Timóteo, todos aqueles códigos, né, de conduta das mulheres. Então, quando a gente olha para esses textos, Karen, o que a gente faz? Porque, sinceramente, eu tenho certeza que a maioria aqui das mulheres que estão acompanhando a gente aqui no chat, aliás, boa noite, galera do chat. Daqui a pouco a gente vai abrir o nosso momento de perguntas, então já vai deixando aqui as suas dúvidas no chat para participar com a gente. E aí eu tenho certeza que todas elas já sentiram um certo desconforto de ler, né, que as mulheres precisam aprender em silêncio, que a gente deve ser submissa à autoridade do marido, e que a mulher perfeita é de Provérbios 31, que é uma super heroína, né? A mulher não cansa, tá bonita, tá cheirosa, tá arrumada, governa a casa, faz isso, faz aquilo. Como é que a gente faz uma leitura desse texto, então, de um jeito honesto, assim, com todo aquele escrito bíblico, né? Pamela, a gente vai voltar ao ponto da nossa fala a respeito do fundamentalismo. A gente precisa, na verdade, perceber qual é a lente que a gente está usando para ler o texto. E aí, quais são? A gente fala muito de fundamentalismo e talvez as pessoas não saibam bem quais são as características, o que constitui esse modo de leitura, mas o fundamentalismo, ele é inicialmente uma reação
a um movimento chamado liberalismo. Então, o liberalismo teológico, ele tinha um olhar para o texto bíblico muito crítico. E, nesse sentido, ele pesou a mão muito mais sobre o caráter humano do texto do que sobre o caráter divino, inspirado. O fundamentalismo, em reação a isso, fez questão de afirmar aí aquilo que ele considerava como fundamentos da fé. E mais do que isso, ele pesou a mão para o outro lado, para o elemento da inspiração divina. Então, veja bem, o que começa inicialmente como uma reação até mesmo plausível, vai posteriormente se configurar num modo de leitura. E esse modo de leitura, ele pressupõe que o texto bíblico ele possa ser recortado, porque ele possui, aí vem uma questão muito polêmica, que é a questão da inspiração verbal. Então, dentro da concepção fundamentalista de inerrância, existe um pressuposto que é a inspiração verbal, ou seja, palavra por palavra. Isso vai garantir para o texto bíblico, qualquer texto bíblico, autoridade plena. Então, eu consigo retirar os textos dos seus contextos sem atentar muito ao fato de que existe ali um chão da vida que é o que vai dar sentido para aquele texto. Então, os fundamentalismos, eles fazem leituras muito literalistas e pinçadas. Então, eles acabam ignorando, primeiramente, o contexto literário. Então, eles desprezam o que vem antes e o que vem depois, porque a leitura é pinçada. E aí, quando você pinça, você acaba dando um sentido muito mais amplo para um determinado texto do que ele realmente tem. Então, é uma leitura muito perigosa, porque ela desconsidera, primeiramente, esse contexto literário, ela desconsidera um contexto sociopolítico, ou seja, o que estava acontecendo que gerou a demanda por este texto. Por exemplo, nas cartas de Paulo, que são todas cartas ocasionais, são cartas que surgem por causa de demandas específicas daquelas comunidades. Se eu não entendo as demandas, eu não entendo o porquê de determinadas afirmações. E eu não consigo também entender em que medida aquela afirmação se aplica ou não ao hoje. Então, uma leitura fundamentalista, ela presume que estar escrito é suficiente para a aplicação desse texto, o que faz com que ela ignore, aí, em terceiro lugar, o contexto do leitor. Então, ela não se pergunta quais são os efeitos éticos da afirmação daquele texto tal qual ele está redigido. Essa leitura não vai se perguntar, por exemplo, vou dar um exemplo aí que você citou, Efésios 5, os versos 21 até o 33, que é a perícope mais complexa sobre submissão que a gente tem no Novo Testamento. Uma leitura fundamentalista vai simplesmente ler o texto, perceber que lá está dito, mulheres, sede submissas a vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Ela vai ler isso e ela vai se dar por satisfeita. E ela vai entender que é uma asseveração que deve ser repassada para as mulheres cristãs hoje. Mas ela não vai se perguntar qual foi o ambiente que fez com que o autor daquela carta afirmasse o que afirmou. E quando a gente faz uma leitura crítica, sabendo que essas sociedades eram patriarcais, entendendo aí, falando especificamente de Efésios, que aquele ambiente era um ambiente imperial, dominado pelo Império Romano, em que todas as famílias se organizavam de maneira piramidal, justamente para refletir essa estrutura política do Império Romano. Quando a gente não entende isso, a gente não percebe que o autor está fazendo o seguinte, ele está protegendo a comunidade de ser pega, por assim dizer, no flagrante de insurreição. Então, ele está mostrando que também aquela comunidade se norteia por aquele modo piramidal de organizar a casa. Então, veja bem, dizer isso no século I tem um efeito. E o comprometimento ético dele é óbvio, ele está preocupado com a vida daquela comunidade. Mas será que trazer esse texto do jeito que está expresso, sem considerar a mudança de contexto, vai gerar vida? Então, infelizmente, existe aí uma leitura, um tipo de leitura que vai cristalizar o texto e, nesse sentido, vai cristalizar os papéis sociais de gênero que estão expressos nesse texto.
Se é uma sociedade patriarcal, os papéis de gênero vão sempre gravitar em torno dessas mesmas atuações. O masculino é líder, ele é, por assim dizer, cabeça, né, para usar um termo paulino, muito mal compreendido também. Ele é cabeça, ele é provedor, ele é esse centro da estruturação social mais ampla e também familiar. E aí você citou Provérbios, que é muito legal também. Provérbios 31 é um texto que tem uma ampla trajetória de interpretação, né? Assim como quase todos os textos bíblicos, a gente tem uma história, quando a gente vai consultar o que outras pessoas disseram desses textos antes da gente, a gente descobre que não só o texto bíblico é perpassado do patriarcado, as interpretações também. Então, existe aí uma história de interpretação do texto de Provérbios, do texto de Efésios e de tantos outros textos, que é uma história de interpretação que, ao invés de atentar para os contextos que eu citei, esse contexto literário, sociopolítico e do leitor, ele só afirmou o texto tal qual estava escrito. Ele se deu por satisfeito. E, nesse sentido, gente, fazer isso é trair o texto bíblico. Porque o texto bíblico existe como uma orientação para a vida, mas não uma orientação que precisa ser cristalizada para que eu seja fiel, mas uma orientação que precisa ser encarnada, que precisa ser adaptada à realidade que eu estou vivenciando, senão ela não faz sentido, ela não tem conexão, né? O texto de Provérbios que você citou, ele tem uma longa trajetória de interpretação baseada no ideal de domesticidade que surge logo depois das grandes guerras mundiais, que é um ideal que procura sempre fazer com que a mulher retorne para casa. Porque, afinal de contas, a gente tem aí homens voltando das guerras e que agora precisam retomar seus lugares nos postos de trabalho. Então, surge nesse momento o ideal de domesticidade que vai justamente empurrar essas mulheres de volta para casa. Então, o ícone da feminilidade nessa época é a dona de casa. É a mulher que está em casa preparando o bolo, ela está sempre bonita, ela está sempre pronta para receber seu esposo, porque existe aí uma retórica que quer garantir o lugar social para esse homem, que quer assegurar que ele esteja no lugar que ele sempre esteve. E o texto de Provérbios foi lido dentro dessa ótica. Então, quando se lê o texto ali, as pessoas imaginam que, olha, veja bem, isso aqui é o ideal da dona de casa. Isso aqui é o ideal da domesticidade, só que no período do antigo Israel. E o que a gente descobre quando estuda o contexto é que, na verdade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que, naquele momento histórico, você não tem outras esferas de atuação possíveis, porque a gente está falando de um contexto de exílio. Então, as grandes instituições estão destruídas, por assim dizer, não existem mais. Então, a esfera de atuação possível é a casa. Então, dizer para aquelas mulheres que elas iam atuar nas suas casas não era a mesma coisa do que o ideal de domesticidade estava falando. Não é dizer que elas iam abdicar da atuação social mais ampla e voltar reclusas para sua casa. Era justamente dizer, olha, uma vez que vocês estão reclusas em casa, uma vez que o exílio trouxe toda essa limitação de atuação, atue na casa. Atue de maneira mais integral possível, de maneira mais relevante possível nesse ambiente. Então, se a gente não tem o cuidado de entender os contextos, as aplicações são artificiais. E aí você me pergunta assim, como que a gente pode fazer, né? Como que eu vou fazer com isso? Eu acredito muito aí que, primeiramente, a educação bíblico-teológica em geral possa ajudar muito, né? Quando a gente lê o texto com cuidado, a gente entende as nossas próprias lentes de interpretação, a gente faz crítica dessas lentes. E mais, eu acredito que as teologias feministas estão aí justamente para auxiliar nisso, porque são leituras comprometidas com a vida das mulheres. Então, são leituras que vão fazer crítica desses aspectos patriarcais no texto, nas interpretações, vão fazer crítica desses aspectos patriarcais na própria igreja, né? Então, caminha aí nessa direção.
Eu fico assim muito feliz de poder te ouvir, porque é tão inédito poder ter esse tipo de visão a partir de mulheres, né? Porque assim é muito complicado a gente olhar e se debruçar no estudo do texto bíblico e ter como uma pessoa que está mediando esse diálogo com a gente um cara que não está interessado nesse corpo da mulher, né? No que a gente pensa teologicamente falando e nem entende a gente nesse lugar, né? E aí eu queria um pouco entrar já em outro lugar da nossa discussão, que é essa questão de você ser hoje uma mulher que trabalha exclusivamente com teologia, está no campo há muito tempo, participou do Conversas Pastorais, e eu queria fazer um breve comentário sobre isso, que aqui na Recriar a gente faz toda a organização do conteúdo, né? E a gente faz os cortes dos nossos autores e coloca nas redes sociais. E aí, toda vez que é um corte de uma mulher, o tipo de comentário que vem é muito diferente. Assim, não tem nem comparação com a forma que os homens são tratados. Um exemplo muito bobo, assim, dia desses, eu estava fazendo uma discussão sobre a Bíblia e você falou de bibliolatria, né, lá no Conversas Pastorais, a gente colocou o corte na Recriar e um monte de homem veio dizer que você... Eu achei tão engraçado que teve um que botou assim, eles deram a este ser um microfone para falar esse tipo de heresia. E aí teve um outro que, apesar de tudo, ainda fala bem, com a doçura, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, gente. E aí, dia desses, eu vi de uma outra amiga minha, teóloga também, que estava discutindo sobre essa questão de fundamentalismo. O cara falou assim: você deveria ler um livro de dieta, fugindo completamente da argumentação e baseando ali na estética. E aí eu queria que você compartilhasse só um pouquinho com a gente de como é que foi essa sua trajetória trabalhando com teologia, sendo professora em seminários, com uma galera que provavelmente leu esse texto de que mulheres não podem ensinar e que estavam sendo ali ensinados por você. Como é que foi lidar com isso? Pamela, já vivi de tudo, de tudo um pouco. Mas vamos lá, eu acho que começa pela formação, porque querendo ou não, no ambiente de formação teológica é predominante a figura masculina. Primeiro, porque por causa da nossa concepção vocacional, a gente imagina que formação teológica é para pastor e pastor é homem. Então, obviamente, quem vai estar estudando teologia? Homem, né? Então, tem uma série de questões envolvidas só nessa frase que eu disse aqui, porque a gente está dizendo que a nossa percepção de dons, ela é de recorte sexual. A gente não percebe a democratização dos dons que é proposta no Novo Testamento. A gente ainda afirma o recorte de gênero para a concessão de dons. Mas vai lá, né? Vamos deixar esse drops ali em stand-by. Mas, enfim, então eu acho que começa pela questão da formação, porque o ambiente de estudo é eminentemente masculino. Isso se agravou muito para mim, em particular, porque na pós-graduação, o ambiente que eu estudei era católico. E enquanto em algumas igrejas evangélicas ainda a gente pode ver mulheres pastoras, no ambiente católico isso está mais, vamos dizer assim, definido e fechado. Nós não temos mulheres em posições de autoridade, em posições de representatividade, né? É claro que existe aí todo um movimento para se alterar essa situação, mas ainda o que a gente tem é esse estado de coisas. Então, começa pela formação, o que é muito desmotivante, eu acredito. Não só para mim, mas para qualquer mulher. Você chegar num ambiente que o tempo todo te diz simbolicamente, de maneira imagética, que aquele ali não é o seu lugar, que você realmente é intrusa, que você está invadindo aquele espaço, que você não é bem-vinda ali. Então, assim, eu acho que já começa pela formação, pela predominância do masculino, e é claro, gente, isso mudou muito. Se a gente fosse falar de medievo, né, do período medieval, a gente ia perceber que a igreja, enquanto igreja eminentemente clerical, ela era, toda a formação teológica privilegiava o masculino. Hoje a gente consegue ter mais fluidez nesses espaços, mas eles ainda são masculinos.
E quanto mais especializado fica o estudo, mais masculino é. Porque, veja bem, tem uma série de circunstâncias envolvidas nisso aí, né? A possibilidade de fazer um mestrado e um doutorado, ela depende aí de questões socioeconômicas, ela depende de questões de tempo. Então, essa mulher sempre vinculada à maternidade de maneira, vamos dizer assim, a parentalidade de maneira desigual, ela não tem o mesmo tipo de ajuda que o homem teria se estivesse estudando, faz com que ela não ocupe esses lugares. Porque essa alta especialização, mestrado, doutorado, demanda tempo integral em muitos momentos. Então, infelizmente, começa por aí, formação. Mais do que isso, depois que você está formado, vem um outro desafio, que é a aceitação dessa figura feminina no ambiente de ensino. Porque nós temos aí, infelizmente, 1 Timóteo se alimentando, 1 Timóteo 2, se alimentando de um texto intertestamentário de Ben Sirac. Ele está fazendo ressoar, e é claro, né, o período intertestamentário, ele tem uma série de elaborações sexistas. E é claro, o Novo Testamento está na esteira desse período intertestamentário, e ele vai se nutrir dessas percepções sexistas. E 1 Timóteo, quando ele vai falar do ensino, ele vai dizer que ele não permite que a mulher ensine, porque primeiro pecou ela, depois Adão. Ele está fazendo uma citação de um texto de Eclesiástico, não Eclesiastes, tá? De Eclesiástico, que é um livro que, em geral, não se encontra nas Bíblias, nas traduções protestantes. Ele está fazendo menção desse texto, ele está aludindo a toda uma tradição sexista do período intertestamentário e está inserindo isso lá, na carta dele. Então, veja bem, a gente lida aí com um desafio no ambiente de ensino, porque a gente tem uma interpretação desse texto fundamentalista. A gente pega o texto e acha que é suficiente ler o que está escrito. E a gente deveria, na verdade, se perguntar pelo contexto literário, pelo contexto sociopolítico e do leitor. Então, quando se tem uma mulher numa posição de ensino numa faculdade, num seminário, ela tem um desafio assim, muito grande, que é vencer uma percepção quase de pecado mesmo que as pessoas têm, de que ouvir uma mulher num lugar de ensino seria algo pecaminoso, seria algo errado. Então, e é um imaginário religioso muito forte, que mexe com as emoções. Então, assim, eu particularmente, eu já vivi situações assim, muito delicadas, constrangedoras, e de ter que ir dirimindo, fazendo um jogo de cintura, assim, por causa dessa sensação que a pessoa tem ao te ouvir. Mas também eu não posso dizer que eu também não tive bons resultados. Eu acho que é possível, eu acho que tem que insistir nesse diálogo. E também eu acredito que existe aí um pressuposto para se fazer teologia, que é a ternura. E aqui não estou falando de ternura enquanto um padrão associado puramente ao feminino, né? Estou falando da ternura da humildade, estou falando da ternura do entender o momento do outro na construção. Então, eu não vou precipitar algo que eu sei que o outro não está preparado. Então, é esse tipo de ternura. Esse tipo de ternura, imitável por homens e mulheres, permite uma construção teológica que faz pontes e não muros. Então, se você o tempo todo se norteia por isso, é mais provável que você seja bem recebido. Se você já chega construindo muros, eu acho que é um caminho muito negativo, assim, muito ruim, né? Então, é um desafio. Seguimos. Maravilha! Tá pipocando muitas perguntas aqui no chat, então eu vou selecionar algumas, porque o nosso tempo tá quase acabando e eu vou abrir um parêntese. Não saia dessa live, porque no final dela tem surpresa, e se você sair, você vai se arrepender e vai lembrar da minha voz falando isso e vai ficar triste. E eu vou rir da sua cara, porque a gente avisou. Até o final. Brincadeira. Mas aqui, ó, tem uma pergunta bem legal, que é da Cleriane. Ela pergunta assim, ó, vou botar aqui pra gente. Queridas, não sei se vou fugir muito do tema, mas poderiam falar de termos femininos que foram escondidos? Não sei se essa expressão seria mais correta,
de nós, como, por exemplo, arruar? Então, Cleriane, muitíssimo obrigada. Gente, tudo dentro dessa área é muito amplo. Então, infelizmente, eu vou poder, assim, só dar um início, um pontapé na discussão. Mas a predominância de figuras masculinas para se falar de Deus, ela é um efeito próprio das sociedades nas quais esses textos bíblicos estão sendo construídos. Então, a gente não precisa pensar nisso como algo de má fé, né? Isso não é feito por má fé. Isso é feito porque o texto é um espelho da sociedade na qual ele está sendo produzido. Mas fato é que existe, não só em termos do texto, esse patriarcado, ele está presente em termos de interpretação e de construção histórica. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo que existe seleção de textos, em particular para sermões, existe seleção de textos para cerimônias de casamento, para cursos de noivo, para elaboração dentro da literatura que é divulgada para os fiéis de uma determinada comunidade. Então, tudo isso, toda essa seleção, para além do texto bíblico mesmo, vai fazendo com que esses termos fiquem invisibilizados. E aí você me pergunta, então, existem termos femininos para se falar de Deus? Existem. Nos textos bíblicos, a gente pode constatar vários termos, eu vou citar apenas um, que é o que eu considero assim o mais, um dos, né? Seria injusto eleger o mais, mas um dos mais lindos, que é a ideia de misericórdia. Misericórdia é um termo que tem aí na sua raiz, no seu radical, a ideia de útero. Então, todas as vezes que o texto bíblico fala que Deus teve misericórdia, a gente está falando de um sentimento que vem das entranhas, de uma ação que procede das entranhas, né? Que inclusive abre espaço para o outro existir. Gente, isso é muito feminino, é muito próprio da experiência da maternidade, né? Abrir espaço para outro existir. E a Bíblia descreve Deus de maneira preponderante como alguém misericordioso. E está fazendo alusão aí, então, está se utilizando de um termo que é feminino. Porque não há como falar desse termo sem aludir à questão do útero. E não há como falar de útero sem falar do feminino. Então, existem termos, sim, só que como a seleção, a gente tem uma história de construção do conhecimento em geral e do conhecimento teológico, que é masculina, a gente vai ter uma seleção de... É claro, né, gente? A gente busca no texto aquilo que nos assemelha, né? Aquilo que nos espelha de algum modo. Então, é natural que nessa seleção histórica, os textos bíblicos que refletem o masculino, o Deus a partir do masculino, sejam muito mais pensados para toda a vida da igreja. A gente viu Cleriane, não sei se você lembra, do evento que foi o lançamento de A Cabana, porque A Cabana trouxe justamente essa imagem feminina para se falar de Deus, e as redes sociais pipocaram de brigas, porque as pessoas não admitiam que uma imagem feminina pudesse ser usada para falar de Deus. E aí, só para fazer uma ressalva, não é só no Antigo Testamento que isso acontece. Quando a gente tem lá em Lucas, por exemplo, as parábolas de misericórdia, você vai ter um pastor que deixa suas ovelhas por causa de uma ovelha, você vai ter um pai que está esperando um filho pródigo, e você tem uma mulher que varre a sua casa em busca de uma dracma perdida. Então, você tem uma imagem feminina para falar desse Deus misericordioso ao lado de outras duas imagens masculinas. E você tem isso muitas vezes dentro das escrituras. É claro que a predominância é masculina, porque a sociedade é patriarcal. Mas é claro que a nossa seleção invisibilizou aí todos esses termos. Eu duvido que muitos de vocês tenham ouvido qualquer pregação que se utilizasse de uma imagem feminina para falar de Deus. Quando Deus, na verdade, é espírito. Deus não é homem nem mulher. Então, tudo que a gente usa para falar de Deus é metafórico. Só se aproxima, só aponta algum elemento de quem ele é. Mas não contém a totalidade de quem Deus é. Deus é sempre mistério. Então, dizer que Deus é rocha, cidadela, escudo, pastor, tudo isso é dizer, olha, nessa realidade humana eu reconheço algum aspecto que me aponta sobre quem Deus é.
mas não é dizer que Deus é aquilo efetivamente, o que nos permite usar imagens femininas. Lindo demais. É muito complicado isso, né, sobre as imagens divinas, porque as pessoas querem enquadrar até a nossa percepção de Deus, assim, num padrão específico, que é uma loucura. Vou liberar aqui outra pergunta bem legal, que é da querida Enilda, que estava com a gente também na outra edição do Clube do Livro, que a gente fez com a Karen, Submissão Feminina, que foi incrível. Muita gente aqui do próprio clube está interagindo e fazendo perguntas. E a Enilda colocou assim para a gente: boa noite, eu tenho uma dúvida. O que seria ser feminista? Há um só feminismo ou há feminismos? Perfeito, Enilda, obrigada pela pergunta. Existem vários feminismos. Quando a gente fala de feminismo, a gente fala no singular, mas a pluralidade começa pelas ondas dos movimentos feministas. Os movimentos feministas têm pelo menos 4 ondas, ou seja, 4 momentos históricos em que se deu ênfase a elementos específicos. Então, a pluralidade já começa aí, no fato de que existe momentos diferentes com ênfases diferentes. Mais do que isso, quando a gente fala de feminismo no singular, a gente está falando de um guarda-chuva debaixo do qual a gente tem N vertentes feministas. Então, é muito comum que a gente, na mídia, tenha muito mais contato com feminismos radicais. Mas existem outros modelos, outros modos de se ser feminista. Mais do que isso. Aí você fala assim, nossa, Karen, mas se é tão diversificado, é possível definir? Sim, porque toda essa diversidade é costurada por uma premissa básica, que é a luta pela saída das mulheres da tutela masculina. E aí, gente, eu acho muito legal fazer uma ressalva aqui nesse ponto, que é um ponto sempre muito mal compreendido. Feminismo não é femismo. Vamos lá. Quando a gente fala de preconceito baseado em sexo, a gente pode falar tanto de machismo quanto de femismo. Então, o machismo é essa pressuposição de que homens são superiores a mulheres. O feminismo, ele inverte isso. E aí as pessoas imaginam que feminismo seja essa inversão, seja essa afirmação do feminino como superior ao masculino. E os feminismos não partem dessa noção. Então, o feminismo não é femismo. Ele não tá pleiteando pela superioridade do feminino, mas pela saída dessas mulheres dessa tutela masculina, para que elas sejam plenamente humanas, para que elas sejam plenamente cidadãs. Então, é um discurso de igualdade e não de superioridade de quaisquer aí dos sexos. Então, sim, existem muitos feminismos, muitas vertentes, mas todas elas costuradas por essa noção de que todas as lutas devem refletir aí a saída das mulheres da tutela masculina e caminhar em direção à plena potencialidade dessa mulher como ser humano e como cidadã. Maravilha. Agora a gente vai entrar numa pauta polêmica, mas que está pipocando muito aqui no chat, então a gente não tem como deixar passar batido. O Thiago, que é um querido, que a gente já se conhece há um tempo aqui nas redes, está sempre aqui nas lives da Editora Recriar, perguntou assim: boa noite, Karen. Feminismo e aborto andam juntos nas mentes de muitos cristãos. É possível ser feminista e contra o aborto? Sim, é possível ser feminista e contra o aborto. Mas aí eu já vou fazer uma ressalva metodológica. Quando a gente fala de feminismo, né, embora exista essa diversidade, a gente está pensando em termos da saída dessa tutela. Então, a gente há de convir que exista aí uma premissa básica e que eu posso ser feminista de uma ala mais ao meio, por assim dizer, mais conservadora. Mas em muitas vertentes não se reconheceria esse posicionamento como feminista. Então, é muito comum, isso também acontece na teologia, né? Existe um guarda-chuva dentro do qual estão as teologias feministas. Mas as teólogas feministas de alas mais disruptivas, ou seja, mais radicais,
elas não vão reconhecer esses esforços mais amenos, mais ao centro, como efetivamente esforços teológico-feministas. Então, embora seja possível, Tiago, muita gente não reconheceria isso como feminismo efetivamente, porque ele ainda está aí sustentando algo que é uma premissa básica do feminismo, que é a saída da tutela, né? E a saída da tutela implica também o uso do corpo. Então, é como eu disse, possível sim, mas não reconhecido amplamente por todas as vertentes feministas como sendo um posicionamento feminista de fato. Essa é uma questão bem complicada, né? Porque acho que pega muito na concepção da vida, então é um assunto bem polêmico. Mas eu também acho, assim, complementando aqui a Karen, que também existe o ponto da escolha pessoal, né? E aí eu acho que o movimento passa também por isso. Você pode ser a favor de N coisas e não tomar isso como regra para a sua vida. Então, acho que também entra muito nesse lugar. E aí tem outra. Opa, perdão, pode falar. Pamela e Tiago e todas as outras pessoas que perguntaram em torno aí do aborto, gente, essa é uma questão filosófica, ética e antropológica. Então, assim, a gente não vai conseguir responder isso adequadamente aqui, né? Talvez a gente mereceria aí, em algum momento, uma fala só sobre a questão do aborto, porque existem aí muitas nuances a serem consideradas. E, infelizmente, esse debate ele é muito estereotipado. Tudo que a gente tem de contato com o feminismo nas mídias é muito estereotipado, ele é envelopado para ser simplificado, e sendo simplificado, ele deixa de ser profundo. Então, assim, eu sei que ele tem sido usado, essa discussão, como um espantalho. Ele tem sido usado, assim, para já assustar as pessoas no que se refere às discussões sobre teologias feministas, sobre feminismos. Mas eu recomendo, como cristã e como pessoa que está buscando o tempo todo meios termos, que a gente seja mais profundo nessas discussões, né? Que a gente gaste mais tempo, mais leitura e não se apegue aos estereótipos, porque os estereótipos eles nunca são verdadeiros. Maravilha. E agora tem uma pergunta aqui do Dilermando Moraes, que eu achei bem legal também. Assim como as questões de gênero, as sexualidades dissidentes do heteropatriarcado tendem a ser desqualificadas pelas igrejas cristãs. As teologias feministas refletem sobre as diversidades sexuais? Sim, Dilermano, as teologias feministas refletem sobre as diversidades sexuais, sim. Tá muito junto, né? Tá bem unificado aí, porque vamos pensar um pouquinho aí de modo mais amplo. Quando a gente fala de teologias feministas, a gente está falando de uma construção teórica e prática que está o tempo todo pensando nessa relação divino-humana, ok? Só que essa relação divino-humana está sendo pensada, obviamente, em uma crítica dos papéis de gênero, né? E aí, gente, isso é muito interessante, porque toda vez que eu faço teologia, eu estou fazendo uma antropologia também. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não consigo refletir sobre Deus sem refletir sobre o que é o ser humano. Eu uso esse ser humano como, vamos dizer, como base para pensar sobre Deus. Tanto que as nossas imagens para falar de Deus são imagens humanas, né? Falar do pastor, do pai, falar do rei, tudo isso são imagens antropológicas. Então, quando eu faço teologia do ponto de vista feminista, eu estou também questionando as concepções sobre ser homem e ser mulher que são vigentes na sociedade, né? Então, vão estar muito juntos aí, vão andar muito lado a lado, as construções teológico-feministas e os questionamentos a respeito da diversidade afetivo-sexual. Porque, ao questionar os papéis de gênero, eu questiono também, vamos dizer assim, a orientação heteronormativa. Então, eu vou... E, de novo, esse é um tema que mereceria aí um apêndice para a gente tratar só dele. Mas, sim, as teologias feministas refletem, inclusive porque é uma temática conectada ao corpo, aos afetos. E a gente tem uma história muito grande de dualismo antropológico. O que é dualismo antropológico, gente? É essa valorização daquilo que é imaterial na gente, o espírito e a alma.
e em detrimento do corpo, sendo que, historicamente, o espírito e a alma estão sempre associados ao masculino e o corpo ao feminino. E quando eu falo isso, a gente tem aí uma ampla bibliografia para fundamentar essa informação. Isso não é uma informação de senso comum, essa é uma informação comprovada em termos de dados. E esse dualismo antropológico, ele faz com que o corpo feminino seja pensado de uma maneira muito pejorativa, muito ruim. Então, fazer reflexões feministas é fazer reflexão sobre o uso do corpo também, sobre a maneira como esse corpo é encarado e, obviamente, reflexões sobre a diversidade afetivo-sexual. Então, assim, gente, vocês estão vendo que realmente a Karen, ela é, assim, muito comprometida, estudiosa e profunda nessas temáticas. Quem acompanhou o Clube do Livro, né, a última edição, sabe o quanto que a gente se aprofundou e mergulhou em temáticas que são sensíveis, que exigem um tempo para você se dedicar. Karen está nessa caminhada há mais de 10 anos. Então, assim, tudo que ela traz aqui para a gente, ainda que desse jeitinho bem suave, tem uma radicalidade com temáticas que a igreja não aborda. E aí eu já queria entrar nesse assunto com vocês, que é a nossa surpresa da live dessa noite. Karen é uma mulher que tem um currículo muito longo, muito vasto. As meninas que frequentaram, né, o nosso último Clube do Livro perceberam isso. A gente teve esse privilégio de trabalhar a tese da Karen com ela, né? Todos esses encontros que a gente teve. E a experiência foi tão boa, foi tão incrível e foi tão útil para a vida de tanta gente no Clube do Livro que a gente quer repetir essa dose. Só que dessa vez de um jeito muito especial e diferente. Por quê? O Clube do Livro era ao vivo, então a gente não tinha como acessar aquele conteúdo depois, utilizar para as nossas comunidades de fé, porque como a própria Karen disse aqui, gente, como que você vai trazer esse tipo de discussão para a sua comunidade de fé que já se acostumou a cristalizar os textos bíblicos? Então não tem nenhuma abordagem inicial para você poder tratar esse tema com propriedade sem ser visto como um herege. Então, a gente da Recriar decidiu, dessa vez, fazer um curso com a Karen Colares. Pamela, que curso é esse? O curso se chama Os Primeiros Passos para a Construção de Teologias Feministas. Então, você não vai entender a teoria da teologia feminista. Você vai entender como que a gente constrói isso coletivamente. Esse curso vai ficar disponível para você assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. E vai ser interessante porque você vai poder pegar todo aquele conhecimento e aplicar na sua realidade, na realidade da sua igreja, da maneira aí que você se reúne com as mulheres, os próprios homens também, que têm desejo de se aprofundar nessa discussão, mas que não têm acesso a esse material porque isso é totalmente periférico nas igrejas. Onde que você vai conseguir organizar todo esse pensamento com fontes bibliográficas, com um livro de apoio, se não for dessa maneira que a gente está te oferecendo aqui hoje? Esse livro, que deu origem ao curso, se chama Despertar, os primeiros passos para a construção das teologias feministas. Uma coisa é você ler o livro. Outra coisa é você ler o livro acompanhada da autora, que vai trazer toda a riqueza dessa construção do livro dela com você. As meninas aí do Clube do Livro sabem. Quem acompanhou com a gente, deixa aí seu comentário se valeu a pena, se fez sentido para vocês. Tem muita menina aqui que está com a gente por causa dessa questão. E eu acho que é um tema urgente, porque quantos cursos fundamentalistas você vê aí? E pessoas que não têm metade do embasamento teórico da Karen, lucrando com esse tipo de leitura alienante da Bíblia. E aqui a gente está oferecendo uma possibilidade de você pegar esse conteúdo e transformar ele em uma coisa positiva e, assim, que realmente mude a sua comunidade, mude a sua perspectiva aí na sua espiritualidade. Pamela, já tem o livro. O que eu faço? Então, o curso da Karen está custando aí R$ 157 e você pode garantir também essa leitura aí junto com a galera. As aulas começam dia 11 de abril
E agora eu vou deixar a Karen dar um gostinho para a gente de como serão essas aulas, quais são os temas, qual caminho metodológico a gente vai seguir, que eu já estou ansiosa, porque eu já estou na metade do livro, porque eu não sou boba. E aí eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente como é que vai ser esse curso. E para quem tiver interessado, tá aqui no chat o link, tá bom, gente? Explica Gente, para então, gente. perdão. A ideia é a seguinte: a ideia é que a gente comece, primeiramente, pela constatação desse androcentrismo, ou seja, desse centramento em torno da figura masculina. A gente vai entender isso historicamente, como que isso esteve presente na história da igreja, com citações específicas de construções androcêntricas. Nós vamos entender isso também em termos das sociedades bíblicas, como que esse androcentrismo se constituía no ambiente sociopolítico. A nossa ideia depois, tendo em vista que a maior parte das pessoas interessadas nesse assunto são pessoas que vivem a fé cristã de algum modo, ou talvez estejam até desgarradas do ambiente religioso por não se adequarem mais a comunidades que fomentam esse patriarcado e que viola de maneira persistente, né, a vida das mulheres. Pensando que esse é o público majoritário, a gente vai tentar entender como que a gente pode ler os textos bíblicos a partir de uma perspectiva feminista. E aí, com aplicações no Novo Testamento e Antigo Testamento, entendendo os elementos sociopolíticos e socioculturais que estão presentes nessas sociedades e que vão interferir para a elaboração do sentido desses textos. Então, nosso objetivo também é passar pelos movimentos feministas, entender essas 4 ondas de maneira mais pormenorizada, entender também as várias teologias feministas, porque a gente não tem apenas uma, quais que são aí os elementos que vão caracterizar determinadas vertentes e se opor a outras. E a gente vai eleger um método e entender esse método teológico feminista e entender como ele pode ser aplicado sobre qualquer texto bíblico. Então, a gente vai entender quais são as premissas desse método, o que ele pressupõe, o que está por trás dessa metodologia, para que a gente consiga, então, replicar isso no grupo de mulheres, de homens, nas nossas comunidades de fé e ajudar para que a justiça de gênero seja construída nas nossas comunidades. A gente tem aí lugares menos violentos, menos injustos e, nesse sentido, menos pecaminosos também, né? Então, isso é basicamente aí, o curso tem um plano de curso estruturado, mas aqui, em linhas gerais, esses são os temas que a gente vai abordar. Meu Deus, meu mouse dando erro aqui para eu clicar na tela. A pergunta da Pri aqui é bem legal. Ó. A Pri pergunta: o curso vai ficar disponível para acesso posterior ou serão aulas ao vivo? Então, Pri, o curso vai ser dado, a gente vai ter a data, né, definida com o nosso cronograma, vai ser ao vivo, porém vai ficar gravado para quem quiser assistir depois ou para quem não pode naquela data específica. Então, assim, é muito interessante a dinâmica desse curso que a gente está propondo aqui com a Karen, porque você vai ter um material de apoio maravilhoso, esse livro, que é justamente a expectativa da construção desse livro, foi que fosse um material didático para você poder usar na sua comunidade de fé, para fazer leitura em grupo. Então, você já vai ter esse material que é incrível e que já vai te fortalecer durante as aulas, né? E também a possibilidade de fazer perguntas ao vivo dentro do horário que a gente estabeleceu aqui, que vão ser sempre às quarta-feira, né? Às 20 horas, a partir do dia 11 de abril. Então, quer dizer, vai ter um tempo para o livro chegar para você. Se você, por acaso, não tiver o livro ainda, a gravação vai ficar disponível, você vai poder reler, vai poder ver de novo o curso, tirar as suas dúvidas, enfim. Tudo isso a gente pensou para fazer tudo de uma forma muito acessível, didática e que fortaleça essa discussão para vocês aí, né? Que capilarize esse debate para chegar nas igrejas de vocês. Então, o que eu sempre falo aqui, não acho que é um custo caro, dado que a gente está oferecendo. O curso não é uma questão de conhecimento. O curso é uma ferramenta de mudança na sua comunidade de fé.
todas essas perguntas que foram colocadas aqui e as discussões que a gente já teve, tanto no Clube do Livro, quanto nas próprias redes sociais da Recriar, elas só apontam o quanto a gente é carente de ter esse tipo de material na nossa mão para a gente poder ter propriedade no que a gente está falando. Porque o feminismo, ele é incrível no sentido político, mas ele não responde os anseios da nossa teologia. Só uma teologia feminista, só as teologias feministas é que vão elaborar esse material para a gente poder aplicar na nossa espiritualidade. Então, assim, acho que é interessante pensar dessa maneira e vai ser uma coisa vitalícia. Você teve acesso lá, ficou, tem disponível, pode utilizar, pode replicar na sua igreja, pode replicar no seu grupo de estudo, na sua célula, no seu pequeno grupo, e isso vai fazer uma diferença absurda para as mulheres que estão chegando na sua comunidade de fé. Então, assim, eu sempre olho para as teologias feministas, para as leituras da Karen, da Odia Barros, das mulheres autoras aqui da Recriar, não só como conhecimento, mas é tipo assim, meu Deus, qual vai ser a próxima autora que eu vou mostrar para todo mundo para a gente não ter e não repetir os problemas que gerações passadas tiveram, né? Então, acho que é muito nesse lugar de instrumentalizar o nosso desejo da justiça de gênero nas nossas comunidades. Então, o curso está muito nesse sentido. A Geni está perguntando aqui qual a duração do curso. Vou deixar a Karen explicar melhor para a gente. Nós combinamos que faríamos 6 aulas, não foi isso, Pamela? Foi. Isso. 6 aulas, cada uma aí centralizando um tema específico para que a gente consiga esgotar aí todas as perguntas, a gente consiga trabalhar com profundidade. Então, a gente vai trabalhar inicialmente com androcentrismo, depois nós vamos trabalhar com conceitos fundantes, que são conceitos sobre feminismo, conceitos sobre teologias feministas, vocabulários específicos dessas duas facetas que são aí comuns no diálogo. Depois nós vamos trabalhar aí com o ambiente sociopolítico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos trabalhar com implicações da reflexão feminista na sistemática, que é uma coisa aí bem inovadora, eu diria, porque geralmente as pessoas não pensam nas implicações da reflexão feminista para temáticas sistemáticas, por exemplo, doutrina sobre igreja, doutrina sobre salvação, doutrina sobre Cristo. Como que essas doutrinas são alteradas a partir de uma leitura teológico-feminista? Então, nós vamos ter uma aula só para esses desdobramentos dentro da sistemática, e depois nós vamos ter aplicações bíblicas. Primeiro, uma aula só de aplicações bíblicas para o Antigo Testamento, utilizando já uma ótica de leitura feminista, e depois uma só para textos do Novo Testamento. É óbvio, gente, que a gente não vai conseguir abordar todos os textos, mas a partir dessas exemplificações, a gente já consegue ensinar metodologicamente como se fazer em relação a outros textos bíblicos. Não, a Karen, gente, ela sofre de uma questão que é a modéstia. Ela sofre desse mal. E aí eu tenho que puxar a sardinha para ela, porque ela fala assim: ah, não sou tudo isso, não estou levando, não faremos, gente, faremos. Eu falo para vocês que o livro dela, antes do Despertar, o Submissão Feminina, foi assim um material completo, né, em relação a todos os argumentos que a gente vem ouvindo das igrejas sobre o que a gente pode defender no sentido da justiça de gênero, né? E esse Despertar, ele tem uma proposta mais audaciosa e que foi feita com maestria, que bateu a meta do que tinha que ser feito, que era conseguir trazer aquele texto denso, complexo, muito bem feito da tese e transformar numa ferramenta para você utilizar. Então, assim, aqui, deixa eu falar aqui um negócio. A Cris está com a gente. Cris já se inscreveu aí no curso, acabou de garantir a sua vaga. Cris é uma querida, está com a gente aí desde a primeira edição do Clube do Livro e já garantiu a vaga dela no curso agora com a Karen Colares. Aí ela botou aqui: Pamela e Karen juntas, sempre imperdível, recomendo o curso. Já fiz aulas com a Karen e é tempo precioso. Exatamente isso. A gente pode falar aqui que a questão do curso, ela também ela dá para a gente uma coisa de recuperar o tempo perdido. Eu sempre brinco com isso, porque uma coisa é você sentar e procurar por conta própria toda essa bibliografia que aborda teologias feministas, que infelizmente é escassa aqui no Brasil. A Recriar é uma das maiores produtoras de teologia feminista, não é à toa. Quantos materiais
que estão sendo discutidos lá fora sobre espiritualidade, cristologia, à luz de uma perspectiva de teologias feministas, e a gente não tem acesso. E aí, nesse curso, não está te oferecendo só assim, vamos dizer o que é, mas está te colocando nesse mundo num tempo que você sozinha demoraria muito para poder conseguir organizar. Então, acho assim, são 6 aulas? São. A Karen não vai conseguir abordar tudo? Vamos dizer que não. Mas a gente vai ter todo um caminho para a gente poder trilhar juntas. Além do que, eu sempre brinco que, para a gente que está nesse ambiente onde essas discussões delicadas não são possíveis nas nossas igrejas, nas nossas comunidades de fé, o curso também é um lugar de conectar pessoas, conectar comunidades. Tem muitas meninas aqui que participaram do Mulheres Profetizando Vida, eram vizinhas, né? Que foi também uma iniciativa de juntar essas mulheres para estudar teologia feminista. No Clube do Livro, a mesma coisa. Então, se você for entrar no Clube do Livro com a Karen, que você já fez na outra edição, se você fizer o curso agora, você também vai ter contato com mulheres que pensam parecido com você, que também têm os mesmos anseios. E é muito diferente você estudar o livro sozinha e você estudar com uma comunidade. E aqui, nesse curso, você vai ter uma ferramenta vitalícia para você usar na sua comunidade, na sua espiritualidade, que vai te embasar para você poder construir uma teologia que seja mais libertária, que seja mais acolhedora com as mulheres, que isso é tão essencial. E aí, quem já comprou o livro e está querendo garantir o curso, pode entrar em contato lá no grupo do Clube do Livro com o Sidney, que ele está no suporte para te ajudar. Eu vi aqui que algumas pessoas não estão conseguindo colocar o frete para inscrição no curso, só entrar em contato com o Sidney no suporte, e aí a gente consegue resolver tudo. Lembrando que as aulas elas se iniciam dia 11 de abril, tá? Sempre às 20 horas, às quartas-feiras, né? E aí a gente vai ter esse momento também de tirar dúvida ao vivo, que é bem legal de se conhecer. Não fiquem assim ansiosos no sentido de o meu livro não chegou, porque dia 11 de abril a gente sempre brinca de ter aula zero, né? Que é aquele momento que a gente vai conhecer a turma, que a Karen vai mostrar como é que vai seguir o cronograma, ela vai conduzir e mostrar para vocês como é que ela vai levar esse curso. Então, você consegue chegar com a gente, mesmo não tendo livro ainda. Então, pode fazer sua inscrição tranquila, que até lá dá tempo. E a gente consegue fazer tudo juntinho. Se tiverem outras dúvidas, gente, pode colocar aqui no chat que a gente vai respondendo. Karen, você tem mais um comentário para fazer? Eu acho que eu queria muito que você contasse sobre esse passeio que a gente vai fazer pela patrística, porque é uma coisa tão distante, mas que afeta tanto o nosso jeito de olhar a mulher na Bíblia, né? Gente, eu finalizaria então agradecendo vocês a todos e todas pela presença, pela paciência da escuta e dizendo que assim foi para mim e eu sempre entendo que tem sido para as pessoas também que têm contato com as teologias feministas um meio de contribuir para a justiça de gênero efetivamente. Porque a gente tem aí uma série de discursos muito danosos de inferioridade feminina, de culpabilização. A gente, até mesmo dentro da cultura de estupro, tem ali uma série de pressupostos sobre papéis sociais de gênero. Nós temos um quadro muito sério de violências variadas em relação às mulheres no nosso país. Nós temos aí uma esteira de violências que termina com feminicídios. Então, a gente tem um desafio, e aí eu digo pastoral e cristão, né? Você não precisa ser pastor para se preocupar com isso, um desafio cristão muito significativo de entender como que a gente pode ser igreja e como que o nosso testemunho pode ser realmente efetivo numa sociedade como essa, numa sociedade que lida o tempo todo com esses elementos, em que esses elementos aparecem nos jornais, aparecem nos memes no Instagram, aparecem a todo momento. Como que a gente pode, de fato, contribuir, como que a gente pode oferecer uma leitura do texto que é fundante da nossa fé, que faça com que as pessoas amem esse texto e amem também a fé, entendam a relevância, novamente, de ser comunidade, a relevância de caminhar junto. Então, assim, eu acredito muito que isso é uma porta muito significativa
para a gente ser mais relevante socialmente e ter um testemunho melhor. Quando você fala da patrística, Pamela, é engraçado porque realmente ela, embora esteja distante temporalmente falando, cronologicamente, melhor dizendo, ela está muito presente no nosso dia a dia, porque a nossa leitura teológica, ela em grande medida se alimenta de pressupostos e de construções que são desse período. Então, muito das nossas sistemáticas, daqueles grandes manuais de doutrinas que nós lemos, ainda tem em vista ali uma série de concepções patrísticas. Então, assim, quando a gente chegar na patrística, a gente for ver o que os pais da igreja pensaram a respeito do feminino, eu acho que a gente vai descobrir que, embora a gente ache que esses são problemas contemporâneos, eles são problemas de longa data, né? As mulheres sempre tiveram aí diante de si uma luta muito significativa, a começar da ideia de uma universalização da Eva, né? Essa imagem de tentadora, dessa mulher que faz barreira entre Deus e o homem. Então, assim, as questões com relação ao feminino, elas datam de longa data. E a gente faz muito bem em se inserir e responder adequadamente a essas questões para a gente fazer jus ao evangelho do nosso Senhor. Então, fica aqui meu agradecimento e meu convite. Eu espero vocês lá no curso, vai ser muito bom a gente construir em comunidade, contar as várias experiências, porque a gente tem também, com todos esses elementos de preconceito, e encontrar soluções para eles, né? E modos da gente atuar nas nossas próprias comunidades de fé. Não, maravilha. Gente, só relembrando aqui, estou acompanhando a galera que está chegando, está entrando bastante gente no nosso curso. Corre para garantir a sua vaga, para você não perder essa oportunidade. As aulas começam dia 11 de abril, às 20 horas, sempre às quartas-feiras. A gente vai entrar pela plataforma do Google Meet, então é super acessível. É só você ter um celular e internet que você consegue participar das aulas e ficarão gravadas na plataforma do QIFI, que também é muito fácil de ser usado. A gente vai dar todo o suporte para vocês, caso vocês não consigam entrar. Mas é isso. A gente vai estar tudo organizadinho para vocês. Qualquer dúvida, tá tudo lá no nosso grupo do WhatsApp da Editora Recriar. Se você não está na comunidade da Editora Recriar, do WhatsApp, corre para o link da nossa bio no Instagram, porque a gente faz promoção toda semana exclusivas para a comunidade que está dentro do grupo. E lá também está o link da inscrição para o curso da Karen, que você também vai ganhar o livro. Galerinha que já comprou o livro e também quer o curso, corre para poder perguntar para a gente como é que a gente faz tudo isso acontecer da melhor forma para você. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Ó, Maria Isabel, querida, devidamente matriculada. Mais uma aqui com a gente. Irmã Márcia também está com a gente junto aqui. Muito feliz de ter vocês com a gente. Vai ser uma caminhada incrível. Karen é excelente. Então, eu acredito que vai ser muito especial essa partilha com esse momento aí do curso. Muito obrigada, grande beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.